A corrente elétrica que aparece na espira circular será, aí tem aqui, nula quando o fluxo magnético que atravessa a esfera for constante. Correto. Porque se o fluxo magnético for constante, não gera eletricidade. Significa que não está tendo movimento relativo. Vamos voltar lá para a figura daquela primeira questão. Tá aí, ó. Olha aí na telinha de novo, ó. Aqui, ó, eu tenho a espira circular e tenho um ímã. Eu sei que algo está passando aqui dentro desse ímã, né? Quando a gente coloca um ímã e coloca dentro de um prego, a gente não vê, ou o ímã próximo do outro, a gente não vê que tem algo invisível expulsando os ímãs ou atraindo. Então, esse algo invisível a gente chama na física de fluxo magnético. Então, se o fluxo magnético é constante, significa que o ímã e a espira estão paradas, ou estão se movimentando, como eu disse, para a direita, os dois com a mesma velocidade, ou seja, não há movimento relativo. Então, se o fluxo é constante, não tem corrente elétrica. Para ter corrente elétrica é necessário que o fluxo varie. Para o fluxo variar, qual é a condição que a gente disse para o fluxo variar? No tempo é necessário que ocorra movimento, ou seja, que o ímã, por exemplo, esteja se aproximando ou se afastando da espira. Ok, vestibulando? Então vamos para a resposta. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será, letra A, nula se o fluxo magnético que atravessa a esfera for constante. Então, fechando, se eu tenho uma espira e um ímã, o que é necessário para que surja corrente elétrica? Movimento relativo. Ou seja, em outras palavras, é necessário que o fluxo magnético varie no tempo. Então, não perca essa questão. A corrente elétrica só vai aparecer se houver movimento relativo entre o ímã e a espira. Ou, em outras palavras, tecnicamente mais falando, se ocorrer variação do fluxo magnético, ok? O ímã e a espira parado, não há, o fluxo magnético é constante. Se o fluxo magnético é constante, não tem corrente elétrica. Beleza? Ok, vestibulando? Nós estamos falando sobre um assunto muito importante que chama indução eletromagnética. Como é que aparece tensão? Como é que aparece corrente elétrica? Ok? Nós falamos aqui no início da aula que é necessário para isso o quê? Uma forma de gerar eletricidade é você ter um ímã e ter uma espira, um fio. Havendo movimento relativo entre esse ímã e esse fio, aparece tensão elétrica e corrente elétrica nesse fio, ok? Desde que esse fio esteja fechado, ligado, circuito ligado. Então, lá em Paulo Afonso, há o movimento entre um ímã e uma espira, tá certo? A água que faz esse movimento, e não é a minha mão que vai estar mexendo lá, as espira ou o ímã, né? Há um movimento relativo lá entre o ímã e a espira, a água que faz esse movimento, com a queda d'água que mexe numa hélice, né? E aí essa hélice girando faz um movimento entre essa espira relativa e esse ímã, né? E aí chega a eletricidade que vem para a nossa casa. Outra aula aqui, futuramente, nós vamos ter aí aulas suficientes, nós vamos falar como é que se chega a essa tensão de Paulo Afonso até aqui, porque o valor é elevado, né? Explicar todas as perdas aí devido ao efeito Joule, por isso que a tensão é tão elevada. Depois, no transformador, a aula que a gente vai ver aqui, né, nós vamos explicar tudo isso para vocês. Mas hoje nós estamos explicando a parte da indução eletromagnética. Como é que se gera essa eletricidade? Então, para gerar eletricidade é necessário o quê? O movimento entre um ímã e um fio. Se você pegar um ímã e um fio, fica lá mexendo, liga esse fiozinho na sua televisão, fica lá mexendo e você vai gerar eletricidade e ela vai funcionar, ok? Mas se parar o ímã e parar a espira, não vai ter eletricidade. Ou seja, tecnicamente falando, como eu disse, é necessário o movimento relativo, ou seja, que ocorra uma variação de fluxo magnético no tempo para que se gere a tensão, para que se gere um circuito fechado a corrente elétrica. Beleza? Nós vamos aqui para mais uma questão e vocês prestem bem atenção para não perder essas questões de eletromagnetismo. Beleza? Olha lá na telinha. O ímã é aproximado ao núcleo de ferro numa trajetória que segue a linha tracejada, mantendo-se sempre o polo norte à esquerda. Durante essa operação, verifica que o ponteiro do galvanômetro G se desloca para a direita. Então, vou reler calmamente para você, vestibulando. Um ímã é aproximado do núcleo de ferro numa trajetória que segue a linha tracejada. Vamos já ver a figura. Mantendo-se sempre o polo norte à esquerda. Durante essa operação, verifica que o ponteiro do galvanômetro G se desloca para a direita. Vamos ver a figura para a gente entender melhor aí. Ah, tá aqui, ó. O nosso ímã, vou até escrever aqui em cima, ó.
Tá aqui o nosso ímã, tá certo? E o nosso ímã está se movendo para cima desse núcleo de ferro. Tá aqui, ó, um núcleo de ferro em forma de U, tá certo? Aqui tem a espira, o fio e aqui é um galvanômetro. Que danado é galvanômetro, professor? É um aparelho que mede corrente elétrica, né? Ele mede, como um amperímetro mede corrente elétrica, um galvanômetro também mede corrente elétrica, ok? Então, vamos voltar para o texto. Um ímã é aproximado do núcleo de ferro, está aqui. O ímã está aqui e o núcleo de ferro está aqui, tá? Aí ele diz, ó, mantendo sempre o polo norte à esquerda. Durante essa operação, verifica que o ponteiro do galvanômetro G se desloca para a direita. Ora, se o ímã está em movimento, e aqui eu tenho uma espira, nós aprendemos o quê? Que se há o movimento relativo, vai aparecer uma corrente elétrica, o circuito está fechado, ó, tá certo? Então, toda vez que há movimento, como ele disse, o ímã está se movendo e vem aqui nessa trajetória aqui, ó, que ele colocou tracejada aí, ó. Ele está se movendo assim, beleza? Se ele está se movendo assim, o que é que a gente aprendeu? Se há um ímã e se tem uma espira, se há movimento, vai aparecer uma corrente elétrica. Tudo bem, porque vai ter variação de fluxo. Só que ele diz, ó, na questão, que essa operação verifica que o ponteiro do galvanômetro, o galvanômetro, ele mede a corrente elétrica, se desloca para onde? Para a direita, certo? Se ele está se deslocando, significa que tem corrente elétrica, porque o galvanômetro ele detecta se tem corrente elétrica ou não. Então vamos voltar para cá. O ímã está se movendo, se o ímã está se movendo e tem um fio, vai aparecer corrente elétrica. Tudo bem. Aí vamos ver o que ele quer dizer. Seleciona a alternativa que supera as omissões nas afirmações que seguem. Primeiro, enquanto o ímã é mantido em repouso, olhe, ele falou repouso. Enquanto o ímã é mantido em repouso, vestibulando, não perca essa questão. Sobre o núcleo, o ponteiro do galvanômetro, então ele vai ficar em que também? Se o galvanômetro mede corrente elétrica, o galvanômetro mede corrente elétrica. Para ter corrente elétrica, o ímã tem que estar em movimento relativo com a espira. Se ele está em repouso, então o galvanômetro não vai mexer, ele vai ficar parado. Então eu vou marcar a opção que diz o quê? Ó, na letra B diz que o quê? O galvanômetro permanece em repouso, então poderia ser a letra B ou a letra C. Por quê? Porque o galvanômetro ele mede corrente elétrica. Na hora que o ímã vinha em movimento, ele se desloca ou para a direita ou para a esquerda, mas ele se desloca dizendo que tem corrente elétrica. Só que aqui na situação, ele diz que o ímã é mantido em repouso sobre o núcleo. Ora, se o ímã está em repouso, nós aprendemos então que não tem corrente elétrica. Então o ponteiro do galvanômetro, eu estou escrevendo aqui, ele vai ficar em quê? Em repouso, ok? Porque para ter corrente elétrica é necessário que o ímã esteja em movimento relativo com relação à espira, ou se aproximando ou se afastando. Se o ímã fica parado, não gera eletricidade. Beleza? É como lá em Paulo Afonso. Tem que haver um movimento relativo entre a espira e o ímã. Por isso que aproveita aquela queda d'água que passa por uma hélice. Essa hélice é que fica girando lá e dessa forma, ela girando, ela faz com que ocorra um movimento entre a espira e o ímã lá em Paulo Afonso. Por isso que gera eletricidade. Se não tiver água, não tem eletricidade. Ó, vestibulando. Lembra o apagão que houve para cá, para cá, para cá? Lembra o apagão que ocorreu uns anos atrás, devido à seca, não tinha água suficiente, sem água suficiente, a água não ia descer, se a água não ia descer, não ia movimentar a turbina ligado lá à espira, ao ímã, para ter o movimento. Então só tem eletricidade se tiver um movimento. É como eu disse, você pegar um ímã e um fiozinho, se você começar a mexer, vai gerar eletricidade. Beleza? Vamos voltar para a telinha, vamos para a segunda pergunta. Olha aí. Quando o ímã é retirado de volta à sua posição original, o ponteiro do galvanômetro, então, ele disse aqui, ó, que quando o ímã se aproxima, o ponteiro do galvanômetro vem para a direita. Eu vou mexer aqui, ó, no galvanômetro, ó, vem para a direita. Tá certo? Então, se o ímã se afasta, ela vai em sentido contrário, ele vai para a esquerda. Então, vestibulando, a resposta seria o quê? Se na volta, se quando o ímã veio, o ponteiro foi para a direita, quando o ímã volta, o ponteiro vai para onde? Para a esquerda. Aí você diz, por que, professor Luiz Carlos? A resposta certa seria
A letra C. Aí você diz, por que, professor Luiz Carlos? Aí eu digo, vai para cá, para cá, para cá, para cá. Ocorre o seguinte, vestibulando. Se eu tenho um ímã e eu tenho uma espira, tá certo? Tá aqui uma espira e vamos supor que aqui seja o ímã, tá? Esse ímã, quando está em movimento, se aproximando dessa esfera ou desse solenoide, que é um monte de espira, tá certo? Então, quando esse ímã que eu estou pegando aqui, o lápis, o ímã sendo o lápis, quando ele se aproxima dessa espira, aí houve movimento, ocorre corrente elétrica. Se o ímã parar, não tem corrente elétrica. Se o ímã se afasta, houve movimento, tem corrente elétrica. O importante é que ocorra movimento relativo. A mesma coisa, se o ímã ficar parado, mas eu aproximar a espira, tem corrente elétrica. Ou eu afastar a espira, tem corrente elétrica. Ou aproximar os dois, ou afastar os dois. O importante é ter movimento relativo. Agora, se ficar parado, não tem. Ou se os dois se movem para a esquerda com a mesma velocidade ou para a direita com a mesma velocidade, também não tem. Porque com a mesma velocidade é como se estivesse em repouso, ou seja, não há um movimento relativo. Ok? Beleza? Então, tudo bem. Mas ele disse que o ímã se aproximou. Quando o ímã se aproximou, a corrente foi para a direita. Aí ele pergunta, e quando o ímã se afasta? Aí eu disse, a corrente vai para a esquerda. Tudo bem, memorizei, professor Luiz Carlos. Mas por que isso? Aí é uma situação um pouco mais complicada. Mas você tem que saber isso, principalmente aquele aluno que vai fazer para a tecnológica, biomédica, que requer mais essas questõezinhas e tem muita probabilidade de vir essa questão de indução eletromagnética, de geração de eletricidade aí nesse vestibular, ok? Então, o que é que ocorre, vestibular? Você tem que saber que a corrente elétrica, quando esse ímã se movimenta, aparece uma corrente elétrica, porque nós sabemos que uma corrente elétrica num fio também é um ímã, ou seja, ele também, o eletroímã, ele também gera um campo magnético, ele é igual ao ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Então, lembre-se bem disso. A corrente elétrica que é gerada na espira, quando o ímã se movimenta, tá? Essa corrente elétrica vai se opor à variação do fluxo que ela está sofrendo. Ou seja, quando eu aproximo o ímã, lógico que eu estou aproximando o ímã mais ainda, então o fluxo está aumentando ali dentro. Então, se o fluxo está aumentando, a corrente elétrica vai aparecer, lógico que tem um movimento, mas essa corrente elétrica que vai aparecer, ela vai criar ela vai ser num tal sentido que vai criar um novo ímã, mas que vai se opor a essa variação. Então, quando está aproximando, se está aumentando o fluxo, ela vai criar fluxo no sentido contrário para anular e para continuar, para se opor, para continuar como o fluxo era antes. Então, por exemplo, eu estou aqui, esse lápis sendo o ímã, ele está parado, está aqui uma espira, então está indo um certo fluxo, né? Se eu aproximo, eu estou intensificando o fluxo. Então, a corrente elétrica vai criar um campo magnético no sentido contrário para anular esse que está aumentando. Então, a corrente elétrica sempre vai no sentido de se opor à variação de fluxo. Se está havendo um aumento de fluxo, ela vai num tal sentido que o campo criado por ela, porque a corrente cria um campo, vai se opor a esse campo. Agora, se eu afasto o ímã, eu estou diminuindo o fluxo. Então, a corrente elétrica muda de sentido, que é para aumentar, para deixar o fluxo constante como estava antes. Entenderam, vestibulando? Então, repetindo, se o ímã está parado, ele está criando um fluxo ali. É como se tivesse um ímã e um prego. Está ali o prego puxando. Se você aproxima o ímã, aumenta a intensidade e ele vem mais próximo. Então, porque você aumentou o fluxo. Então, no caso da espira, quando o ímã está parado, não tem corrente. Mas tem o fluxo, tem o campo lá, magnético. Quando eu aproximo o ímã, eu aumentei o campo aqui dentro. E como houve movimento, vai aparecer uma corrente. Mas como eu disse, a corrente elétrica no fio é um outro ímã, a gente chama de eletroímã, mas é um outro ímã. Então essa corrente ela tem que ter um sentido. Quando eu aproximo o ímã, eu aumentei o fluxo. Então essa corrente é num tal sentido que vai fazer com que o fluxo que ela crie fique no sentido contrário para diminuir esse aumento e para ela se opor a esse aumento e deixar o fluxo ali como se fosse constante, tá certo? Agora, na hora que você afasta o ímã, a corrente muda de lado. Por quê? Porque quando você afasta o ímã, você diminuiu aquele fluxo que tinha anteriormente. Então a corrente muda de sentido, tá? Porque ela vai se opor. Ela tanto se opõe ao aumento como ela se opõe à diminuição. Então ela vai se opor àquela diminuição, por isso que ela muda de sentido.